o que geralmente uma empresa acha que está vendendo, não necessariamente é aquilo que o cliente está comprando. E aí entra o Drucker de novo com a teoria do negócio. Quando o ambiente muda, a sua missão tem que ser revista, né? Olá, eu sou o Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto, o Salibão. Nós somos protagonistas do Gestão do Amanhã Podcast, autores de 11 livros de negócio. Estamos aqui numa ocasião hiper especial. Essa é uma série de programas dedicadas ao lançamento da nossa mais recente obra, A Arte de Fazer Perguntas Transformadoras. Nosso projeto, nosso filho mais recente, né, Salibão? O primeiro livro sobre perguntas publicado no Brasil e o primeiro livro, talvez, no mundo a ser um livro sobre perguntas especificamente para negócios. No ambiente corporativo. Exatamente, no ambiente corporativo, Sandrão. Nós pesquisamos inúmeras obras, né? E as obras que tem por aí são perguntas no geral, mas nada tão específico. Aliás, estão todas lá na bibliografia. Como todo lançamento de livro, né? E como eu disse, felizmente é o 11º. Nossas obras já venderam mais de 1,3 milhão de cópias no Brasil. Quem sabe esse ano a gente bate a marca dos 2 milhões, né, Silvio? Nós fazemos algumas iniciativas visando compartilhar com os nossos amigos aquilo que nós construímos. Então, como parte integrante do lançamento dessa obra, nós produzimos 3 podcasts especiais. Num deles, a gente aborda a temática da liderança, mostrando como fazer perguntas é uma das habilidades centrais do novo líder. O outro, que é esse daqui que você vai assistir agora, como as perguntas são essenciais para a sustentabilidade da empresa, né? Como as perguntas são lastro. As perguntas certas. As perguntas certas e poderosas são lastro para a sustentabilidade das empresas. E um terceiro, onde nós iremos explorar essa arte de fazer perguntas na era da inteligência artificial. Então, como eu disse, nesse programa, nós vamos abarcar todo o conhecimento que a gente tem no livro, mostrando para você essa reflexão sobre como as perguntas são essenciais, um elemento chave para o sucesso de uma organização. E aí, Salibão, voltando a um dos nossos autores prediletos, né, o Theodore Levitt, quando a gente está construindo o livro, nós pensamos uma frase do Levitt que eu confesso, essa eu não tinha tido ainda acesso, onde o Levitt comenta o seguinte: a mera sobrevivência é uma aspiração medíocre para qualquer empresa. Incrível, né, Salibão? Com certeza, Nação. Já que a gente está aqui para trabalhar, né? Como diz o nosso amigo Jorge Paulo, lembra? Pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Né? E o que isso tem a ver com perguntas? Tem tudo a ver com perguntas. Porque a empresa que deixa de se apaixonar pelas perguntas e se apaixona pelas respostas, inevitavelmente vai se transformar numa empresa medíocre, mediana. Porque ela não vai ter a capacidade de se reinventar e se adaptar, sobretudo ao mundo onde as respostas são cada vez mais efêmeras ou curtas, não é, Slimane? Perguntas incomodam, Sandrão. Perguntas incomodam. Existem estudos, Sandrão, que você faz uma... Se eu faço uma pergunta para você, já fizeram esse estudo dentro do teu cérebro e mostra que ele se mexe lá dentro a partir de uma pergunta. Por isso que o ser humano não quer fazer pergunta, não quer ser perguntado. Prefere ficar na zona de conforto. Ser questionado, Sandrão. É a cultura do tell and do, né? Como fala o Edgar Schein, a cultura do... Nós vemos na cultura do falar e fazer. E não perguntar. E não perguntar, e não refletir criticamente. E um dos achados principais dessa nossa obra, e nós demonstramos essa nossa tese com fatos e dados, é que um dos motivos, se não o motivo principal, das empresas que sucumbiram foi o fato de que elas pararam de fazer perguntas transformadoras. São organizações que se apaixonaram pelas respostas, o ego corporativo cresceu demais e elas não foram capazes de fazer novas perguntas. Um mundo muito mais estável, previsível do passado, tudo bem, né, Salibão? Sim. Quando o mundo começa a mudar com a resposta durava bastante, né, Sandro? Durava bastante. Até os anos 70, a resposta durava. Anos 80, 90, começo dos anos 2000, a resposta durava menos, mas durava bastante, né? A partir de 2010, assim, as respostas começaram a durar pouco. A tecnologia dá uma velocidade brutal. Nossa Senhora. A gente pode citar um exemplo, inclusive, que não é tão recente, mas nunca foi, talvez seja um exagero, mas ele
não habitualmente, eu não me recordo de ter sido abordado com essa lente, foi o caso da Kodak, né? Porque normalmente se fala muito que a Kodak inventou a máquina digital, mas perdeu a corona, mas pouco se explora o que está por trás disso. E por trás disso está uma pergunta mal formulada, né? Exatamente, uma pergunta errada, né? Porque pergunta a questão não é só fazer pergunta, né? A gente tem que fazer a pergunta certa, porque a pergunta errada pode custar um negócio. Exatamente. O Steve Sasson, né, que foi o grande criador da tecnologia digital, né? Apareceu lá, trambolhão lá para o presidente da empresa. Toda a tecnologia começa grande, depois ela vai ficando menor. Otimizando. E o presidente perguntou, mas o que faz essa tecnologia? Ele falou assim, olha, imprime fotos, uma perfeição que a gente nunca viu, né? Ele falou, gostei. Metade das nossas vendas são filmes fotográficos. São filmes fotográficos. Eu falei, o que mais faz? Não, ela projeta imagens em telas. Instagram, redes sociais. Na época não tinha, né? Instagram e redes sociais, porque era no começo dos anos 70, né? Pois é. Só olha isso. Mas no computador, né? E aí ele fez essa pergunta, na verdade, no meio dos anos 90, né? Quando já existia, estava começando assim. Então vamos contar a história desde o começo, né? Quer dizer, se a gente pensar, em 1972 ou 76, foi inventado a máquina digital nos laboratórios da Kodak. Sim. E a Kodak, a gente sempre comenta isso, né? De novo, o sucesso é a maior armadilha de uma organização, porque cria a organização, como diz John Kotter, a organização fica complacente. Eles não viram valor nisso naquela época, né? Entenderam que não era prioridade da organização, 1976. E ficou dormindo. Só que nos anos 90, né, veio a digitalização. Nos anos 90 começaram a aparecer as máquinas digitais, a Sony. E aí, quer dizer, a tecnologia já estava disponível. E aí acontece isso que você está comentando, né, Salibão? De novo, um executivo leva a ideia para o presidente da Kodak. Pois é, e ele fez a pergunta que acabou com a empresa, né? Se a gente fizer isso, como é que nós vamos matar nossos filmes? Como é que nós vamos... se a gente fizer isso, como é que nós vamos vender nossos filmes? Né, como a gente vai ganhar dinheiro com os nossos filmes? Pois é, e a pergunta certa é como é que nós devíamos nos deixar obsoleto antes que a concorrência nos deixe? Essa é a pergunta. Como nós vamos aproveitar essa nova tecnologia para ser relevante? Exatamente. Percebe que é diferente o enfoque? Né? E é interessante... Tão simples, né, Sandrão? Não há dúvida. Essa é aquela história, né, Celebão? Ele é simples, mas absolutamente profundo. Né? Porque muito se fala dessa abordagem da Kodak dos anos 70. Mas pouca gente explora que, de fato, mesmo nos anos 90, ela poderia ser relevante. Sim. Nós mostramos no livro que ela só lança a máquina digital, a Kodak, no final dos anos 90, quando a onda já estava declinando por causa desse aparelhinho aqui. Quer dizer, ela não pegou a onda no começo, nem no pico, ela pegou no final. Quando ela pegou no final, já era tarde demais. Por que isso acontece? A empresa ficou apaixonada pelas suas respostas absolutas e deixou de fazer perguntas transformadoras. Esse é o ponto fundamental. E tem uma história legal que a gente conta no livro, né, que a gente sempre enfatiza, não é, Salibão, que é o seguinte. Tem aquele mito do Newton, né, do Eureka. Ele está embaixo de uma macieira, diz a lenda, né, refletindo ou descansando. Quando cai uma maçã na cabeça dele, ele tem o Eureka. Quando ele tem a grande ideia que foi responsável por todas as formulações teóricas do Newton. E alguns entendem esse Eureka como aquela ideia, aquele insight que veio do nada. Nunca vem do nada, né, Salibão? Quanto tempo, quanto repertório ele adquiriu, quanto ele desenvolveu de pensamento e reflexão profunda para ter aquele insight. Na realidade, o insight só apareceu porque ele tinha toda essa estrutura de pensamentos, né? Então, se por um lado isso traz pra gente uma relevância do insight, por outro, traz o risco da gente imaginar que o insight vem do nada. Não! As perguntas poderosas são uma construção, que a gente, inclusive, no livro mostra como fazer essa construção de uma forma propositiva, né? Então, as empresas têm que construir essa lógica. E aí, se a gente for nos exemplos positivos que a gente dá, Netflix, Airbnb, surgiram de perguntas poderosas. Com certeza, né? E Uber também, né? Uber. Apesar que a gente tem essa brincadeira de ficar citando Uber como exemplo, mas nasceu de uma pergunta, né? Uber, com certeza. Para quem não sabe, o Travis Kalanick estava com seu amigo lá em Paris, chovendo, 5 da tarde, tentando pegar um táxi. E quando passava o táxi, ele
Fazia, né? Lembra que a gente fazia assim com o braço? Você lembra? Jovem, você não tem ideia o que era fazer era assim pegar com o um braço. táxi. Aí o motorista do táxi olhava pro relógio assim, ó. É. Hora do rango. É. E aí você ficava, imagina, no meio da chuva, né? Até que o Kalanick começou a ver carros com motorista. E eram carros pretos, né? Tanto Carros que o Uber pretos começa com motorista. Aí pretos, ele olhou né? e falou, what if? E se eu desenvolver um aplicativo onde aquela pessoa pode levar uma outra pessoa que não seja num táxi? E se ela pudesse ser avaliada? Né, Sandrão? E se você se ela pagasse de forma instantânea? E se? Então, os e se? Os what if, né? Nasce aí uma empresa de multibilhões, assim como a Netflix, né? A Netflix, o caso clássico, né? Quando o fundador da Netflix, o Reed Hastings, vai devolver uma fita para locadora, ele devolve atrasado, eu tenho que pagar a multa. E não rebobinada. E não, ele não estava rebobinado ainda, né? Ele faz a pergunta, né? Por que eu tenho que pagar multa por um produto relevante? E ele faz a pergunta-chave. E se eu criasse uma forma que as pessoas tenham acesso a filmes como elas têm a academia atualmente? O primeiro modelo de negócio da Netflix foi o modelo de assinatura, que a pessoa pagava uma assinatura e recebia no seu domicílio, Estados Unidos, evidentemente, primeiro fitas VHS, depois DVDs, que ele desejasse ver o mês todo e não tinha que pagar multa. E aí surge uma empresa de mais de 200 milhões de dólares. Pois é. Mesma coisa do Airbnb, né, Sandrão? É incrível, né, Salibão? Airbnb, 3 jovens recém-formados estavam lá em São Francisco e aí estava tendo uma dessas conferências encontros anuais da Oracle, dessa empresa de tecnologia, né, que parece 300 mil pessoas, né, e não tinha lugar para as pessoas ficarem, né, e aí eles viram uma entrevista na televisão. Exatamente. De um participante, falou assim, eu tô no hotel há 3 horas daqui, 3 horas porque não tem hotel em São Francisco. Os meninos olharam assim, e se essa pessoa pudesse dormir aqui na nossa casa? E se a gente desse para ele uma experiência muito maior que simplesmente um colchão, né? Exatamente. Uma experiência, né? Uma experiência. E se a gente tivesse um aplicativo, né? E aí nasce uma empresa, a maior empresa de acomodações do mundo, né, Sandrão? Do mundo. Inclusive, no livro a gente mostra todo esse fluxo de perguntas, como foi gerando a lógica, e esse fluxo de perguntas, minha gente, ele é oriundo da fala do próprio empreendedor. Esses empreendedores reconhecem o valor das perguntas. Mas sabe qual que é o nosso risco? Quando as empresas começam a ficar muito grandes, as agendas corporativas começam a tomar conta, a empresa esquece de fazer essas perguntas, Marcelo. Esse é o fato. Pois é, se acomoda com o dia a dia, né? Você esquece de fazer pergunta, vira só focada na resposta, uma empresa tarefeira, e esse é o começo do fim. Como diz o Peter Drucker, né? Muitos anos de sucesso levam as empresas a sempre terem respostas, né? E não terem mais perguntas, né? Quantas vezes você já conheceu caras, né, que são autoridades, né? Robustos, falando assim, né? Fala que é assim. Um ego legal. Não tem conseguido, você não consegue nem fazer uma pergunta para um cara desse. Impermeável. Essa pessoa, né, tem todas as respostas. Tem todas as respostas. Ela tem todas as respostas. Isso tem a ver com humildade, né, Sandrão? Não há dúvida. Eu acho que a capacidade de fazer perguntas, né, tem a ver com a humildade de saber que essa pessoa não sabe, né? E a empresa tem que ter humildade. Humildade corporativa. De saber que todas as suas premissas podem ser colocadas sob júdice a qualquer momento se você parar de ter essa inquietude, né? Inclusive o Drucker, ele é formulador de algumas das perguntas mais importantes que a gente explora no livro. Uma delas é o jobs to be done, né? Sim. Com certeza. Essencial. Né? Ele, no livro do Drucker, que ele escreveu em 1964, né, chamado Managing for Results, que foi o primeiro livro de estratégia já escrito. Ele coloca, né, depois que eu acabei minha jornada na HSM durante 30 anos, meu sonho era ficar 6 meses em casa estudando Drucker. Eu fiz isso. Peguei os 39 livros dele e fiquei me deliciando lá dentro. Na HSM não tinha tempo, Sandro. Eu tinha que montar sempre o evento seguinte, né? Tá ligado no conteúdo. E aí eu me deparei com uma afirmação dizendo o seguinte: a razão que a empresa vende um produto ou serviço é diferente da razão que o cliente compra. Olha que coisa, Sandrão. E aí tentando entender que gatos que ele quer falar com isso, né, Sandrão? E aí ele vai lá nos anos 80, no seu livro Inovação e Espírito Empreendedor, e coloca a seguinte pergunta, a seguinte afirmação, que os clientes não querem, eles não compram um produto ou serviço. Eles têm um trabalho a realizar, um job to do. Um job to do. E aí que ele desenvolve o conceito
Jobs to be done, que na verdade ele deu um tapinha, porque quem se aprofundou foi o Clayton Christensen. Qual é o trabalho que o cliente quer que seja feito que determina a sua decisão de gastos. Exatamente. E essa pergunta, Sandrão, está no centro de qualquer negócio hoje, Sandrão. Não há dúvida, Salibão, porque assim... Hoje a gente vive a partir das demandas do cliente. Sem dúvida. Antes a gente vivia a partir do nosso produto, que demorava. Da formulação do produto. Vivia, né? Que foi que nem os processadores, microprocessadores da Intel viviam décadas. Não mudava, né? Mudança nenhuma. Você pega o mercado financeiro brasileiro, eu resgatei essa informação para um projeto que eu estou fazendo. Mercado financeiro brasileiro, Salibão, até mais ou menos, eu não tenho a precisão da data, mas cerca de 10 anos atrás, 12, a informação correta é 89% de todas as transações financeiras no Brasil eram concentradas em 5 instituições financeiras. Quer dizer, essas empresas, na realidade, elas estavam muito lastreadas numa zona de conforto importante, onde a pergunta não era muito bem-vinda, afinal, eu domino esse mercado, eu tenho que executar com efetividade tudo aquilo que eu sei. Você dá um salto no tempo, hoje o Brasil, Salibão, para esse mesmo projeto, eu pesquisei, é o país com o maior número de contas digitais do mundo. Nesse aspecto, o Brasil ele é muito first adopter, né, de tecnologia. Sim. E aqui você tem fenômenos como Nubank, como C6, indo para uma outra linha como Stone, a própria XP, uma série de novos agentes que surgiram na lacuna, Livre, né? Mercado Pago, que surgiram na lacuna desse espaço que foi deixado porque as organizações não entenderam toda essa lógica. Talvez fosse inevitável que essas organizações surgissem, mas o que as organizações tradicionais perceberam é que se elas não se movimentassem e começassem a fazer perguntas que geram inquietude, corajosas, que confrontassem o seu saber, suprimisse o ego, essas empresas iam sucumbir, né? Empresas do porte das maiores empresas do Brasil, né? As mais dominantes. E o que a gente vê hoje é que justamente essa inquietude tem gerado movimentos importantes, inclusive nas empresas incumbentes, né? Nas empresas tradicionais. Um ponto fundamental, que é outro tema que eu sei que você gosta muito de explorar, é que o ponto fundamental para que essas empresas começam a refletir sobre a sua existência e fazer perguntas corretas é a pergunta que nós já mencionamos no outro programa, formulada por Theodore Levitt: qual é realmente o seu negócio? Sim, what business are you? Eu particularmente gosto mais da expressão em inglês, porque assim, qual é o seu negócio? Às vezes pode ser bem limitado, então por que não, né? A gente já tem tanto inglês hoje, né? Por que não bota isso também, né, Sandro? Até porque a semântica ajuda. A semântica ajuda. Em português, o negócio pode dar a entender uma visão de segmento, negócio. E, na realidade, o que ele está trazendo aqui é uma reflexão da existência. Eu estou no negócio de roupas, né? Exato. É verdade? O segmento. O que ele está trazendo é uma reflexão sobre a própria existência da corporação. Exatamente. Olha, nós temos um capítulo inteirinho sobre isso no livro. Nós temos um capítulo inteirinho sobre o que o Salibão comenta é a pergunta mais importante do mundo dos negócios. Hoje, né? Hoje com a gestão eficiente de dados e com a inteligência artificial, ela liberou as empresas das amarras tradicionais de competir, Sandrão. Hoje as empresas podem competir de maneiras inéditas, coisa que era impossível no passado. Olha só, a Amazon começou vendendo livro, e olha as possibilidades de negócio que ela cria. Se não tivesse essa pergunta, what business are you in, né? Eles teriam virado uma livraria, ficado uma livraria pro resto da vida, né, Sandrão? Sim. E é interessante essa questão das perguntas transformadoras, né? Que você pega organizações icônicas, né? E líderes icônicos, né? Como eles estimularam essa inquietude no seu negócio, criando rupturas, como a própria Apple, né, Salibão? Claramente, né? A Apple, quando eu nunca me esqueço um corte de um vídeo que você compartilhou comigo, de um dos filmes do Steve Jobs, que ele tá no terraço, no lançamento do iPod. Ele tá no terraço, na sacada lá do local onde acontece o evento, né? E ele fala, né, a filha dele tá com o Walkman. Na verdade, era o lançamento do iMac. Do iMac. Aqueles computadores coloridos. Foi a volta triunfal do Jobs, mas ainda era o iMac. O iMac não ia levar a lugar nenhum, tanto que a filha do Jobs, né, a Lisa, falou, o que você, esse computador dinossauro que você está fazendo, colorido, né? Ele olha, quando acaba esse arco da cena, ela tá entrando no carro, ele olha o Walkman da menina e fala, olha, e se, né, você pudesse ter 1000 músicas aí nesse Walkman, né? Nesse Walkman, né? Olha com uma cara assim, né? Vou te mostrar com o trambolho, é isso aí.
é a origem do iPod e do iTunes. Agora, você imagina que a Sony tinha tudo isso na mão. Exatamente. Tinha o Walkman, tinha a Sony Music e tinha tecnologia. Tinha a distribuidora, né? Tinha as lojas, né? Ela não fez a pergunta certa. Não fez a pergunta certa, né, Sandro? A pergunta foi na verdade, por isso que o contexto é tão importante, né, Sandrão? Porque exatamente. o contexto da Sony eram separados, né, Sandrão? Não tinha aquela integração, né? Então, mesmo que ela quisesse fazer essa pergunta, não ia ter resposta. Peguei uma frase, olha como está sintonizada. Peguei uma frase literal do livro que a gente usa, como explica isso bem, né? A gente fala assim, isso é uma frase literal do livro, ó. Um ambiente, porque não é a questão da pergunta só, Salibão. Poderia ter um monte de pergunta lá, mas é o ambiente. Um ambiente em que perguntas são geradas de maneira atabalhoada, com pouca assertividade, pode gerar um cenário caótico. Confusão. Então não é só fazer a pergunta, qual a estrutura, e nós ensinamos isso no livro, né? Qual a estrutura que você utiliza, e essas empresas utilizaram e continuam utilizando, para fazer perguntas transformadoras. Nesse sentido, eu gosto muito daquela tese do Golden Circle, do Simon Sinek. Né? Sim. É uma boa forma de ver essa hierarquia das perguntas, né? Com certeza, né? O porquê, né? O why. Por que eu faço isso, né? Que ele fala que a maioria das pessoas e empresas fazem as coisas, mas não sabe o seu porquê. Ela sabe o que faz, como faz, mas não sabe por que faz. Sabe que é o propósito, né? É o propósito. O propósito ao vivo, né? E é o What Business Are We In, você concorda, Salibão? Porque assim, eu saber o que eu faço e como eu faço é a coisa. Porque eu faço tem a ver com o meu propósito. Então assim, imagina que você tem você tem uma loja de venda de cosméticos. Qualquer. Né? Então, o que você faz? Vende cosméticos. Como você faz? Eu faço aqui na minha loja ou no e-commerce. Agora, a essência do valor que você entrega é por que você faz isso? Porque você entrega o quê? Autoestima. Você entrega a realização de pessoas utilizando o produto que você entrega a elas. Percebe? Você não está no negócio de vender produtos. O seu negócio está orientado ao benefício que você gera para o seu cliente, que tem a ver com o seu porquê, que tem a ver com qual é o seu negócio. A partir daí, eu estou habilitada a pensar, se o meu negócio é autoestima, se o meu negócio tem a ver com beleza, se o meu negócio tem a ver com segurança, quais são as outras, aí vamos no expansionismo, né? Quais são as outras formas que eu tenho para entregar esse mesmo valor? Posso fazer um modelo de assinatura, que de repente a pessoa vai pagar uma assinatura e receber um deck de um pacote de produtos do meu negócio. Eu posso ir para o digital, eu posso integrar com inteligência artificial. Inclusive, Salibão, essa para mim é a próxima fronteira, né? Já existem organizações entendendo como utilizar uma estrutura adequada de indexação das suas páginas na internet, da mesma forma que fazer para o Google, mas para quem agora? Para o ChatGPT. Pois é. Porque como o chat, quando eu te perguntar onde eu compro esse cosmético, ele tem que estar preparado para falar, compro aqui. Então eu tenho que já montar uma estrutura para isso. Percebe que a pergunta certa abre uma avenida de possibilidades, ou várias avenidas de possibilidades, né? E por isso que a gente tem que entender, você não começa pela pergunta, Sandrão, a gente começa pelo contexto. Pelo contexto. Qual é o contexto que nós vivemos hoje? A partir do entendimento, se você está com o seu grupo, né, qual é uns 5 colaboradores de vocês tentando entender o contexto. Ok, entendemos o contexto. Quais são as perguntas? As perguntas. Você não pode começar pela pergunta. Isso empobrece. Empobrece. Né? E aí, ó, a gente pode dar essa contribuição, né? Na nossa obra, a gente tem um conjunto de modelos no final do livro. Nossa, são uns 16 modelos, né, Salibão, de como fazer perguntas, como fazer dinâmicas para gerar perguntas. Perguntas para conselhos. Como criar brainstorming. Tem um conceito que a gente pesquisou que é o brainstorming invertido, perguntas para conselho, perguntas para líderes, perguntas para inteligência artificial. Tem vários modelos. Numa das estruturas que a gente fez lá, a gente resgata de novo o Drucker com as 5 perguntas essenciais de Drucker. Você que estudou muito Drucker, né, Salibão? Essas 5 perguntas sempre teve presente na vida dele. Sempre né? tiveram, né? E são simples, né, Salibão? Sim. Simples, porque elas dão contexto para mim. Para mim, as 5 perguntas do Drucker, elas te provocam a uma reflexão que vai muito além daquilo que eu entrego. Pois é, e o Drucker, pessoal, nenhum pensador de negócios teve tão à frente do seu tempo como o Drucker, né? Tanto é que acontece hoje. Né, o Sandrão e eu temos ele como mentor, né, intelectual. E as perguntas dele não mudaram, né? O que muda são as respostas, né, Sandrão? Porque as perguntas essenciais, elas são imutáveis, né? Então vamos pegar as perguntas do Drucker, acho que dá para trabalhar bem isso daqui, para vocês entenderem
o contexto que o Salibão falou, e para vocês começarem a ter referência sobre isso. No livro você vai ter muito mais, mas só para te trazer referência. A primeira pergunta tem a ver qual é a nossa missão. Né? Que aí eu começo, né, Salibão? Aqui, né? Nossa razão de existir, né? Nossa razão de existir, nosso propósito fundamental. E o Drucker já comenta, ó, perguntas relacionadas com a nossa missão é o que a gente está tentando alcançar. Nossa missão precisa ser revista. Uhum. Muitos líderes encaram a missão como um dogma e ficam aprisionados numa missão. Só que o mundo mudou e às vezes ele vai ter que mudar a sua missão. Sim, exatamente. Quando o ambiente muda, né? E aí entra o Drucker de novo com a teoria do negócio. Quando o ambiente muda, a sua missão tem que ser revista, né? Tem que ser revista. E olha que pergunta, né, Salibão Profunda? Nossa missão precisa ser revisitada? Será que você está fazendo essa pergunta com frequência? Nosso propósito precisa ser revisitado? De novo, pergunta simples e profunda, né? E a outra que ele comenta aqui, ó, quais desafios... Porque aí eu quero entender o que está mudando, né? Quais desafios, oportunidades e problemas podem influenciar nossa missão? Eu olho para fora, né? O Drucker sempre foi muito diligente com essa perspectiva de olhar para fora e para dentro, né? A teoria do negócio fala muito disso, né? Ambiente, missão, cliente, né? Ambiente, missão, capacidades, né? Como eu interligo tudo isso? Então a primeira é qual é a nossa missão? Vocês vão ver que são perguntas simples, mas a provocação que a gente quer fazer é, será que elas estão sendo promovidas na sua organização? Segunda pergunta, quem é nosso cliente? Uhum. Também é simples, né? Mas será que a gente está olhando do lado certo da luneta? Será que a gente sabe quem é o nosso cliente? Né? Eu sei verdade. Que lá na HSM, Sandrão, eu tinha 3 clientes. Eu tinha o cliente que assistia os eventos. Eu tinha o cliente que era patrocinador. Eu tinha 4 clientes. Eu tinha o cliente palestrante. Sempre encarei o palestrante, sempre, apesar de pagar para ele. Mesmo nível. Sempre encarei. Porque sem o palestrante a HSM não existia. Mas você percebe que é uma tríade, né? Sem o cliente final não tem nada, sem o patrocinador não tem nada, sem o palestrante não tem nada, e o quarto? Os meus colegas. Sem os colaboradores. Eram os meus clientes também. Quantas vezes a gente já teve conversa onde eu perguntei para você se tal palestrante faria sentido para o Brasil? Sem dúvida. E como você disse? E eu não decidia sozinho, não, hein? Porque você tem que decidir em grupo, porque não adianta nada. Eu, lá como curador, entregar para o comercial, né? Que o comercial vai lá e nem opinou, né? Não é verdade? Mas as empresas têm muito mais do que um cliente. O Drucker chama isso de clientes principais e clientes de apoio. Então é muito mais do que um. E as perguntas... E aí o detalhe é que cada grupo desses tem demandas particulares, Salibão. Sim. Então aqui, ó. Perguntas desse tipo são: quem são nossos clientes principais e secundários? Nossos clientes mudaram como? Devemos adicionar ou excluir alguns clientes? Tem clientes que tem que ser mandado embora. Né? Tem cliente que não está mais criando valor. As coisas mudaram, o ambiente mudou, às vezes não faz sentido. E, finalmente, que outros grupos de clientes, se houver, a organização podia atender? Que outros grupos de clientes, ou com as minhas capacidades centrais, posso ser capaz de criar valor? O Peter Drucker, né, eu lembro que ele falava assim, né, que geralmente 80%, 90% dos clientes de qualquer empresa são os não clientes. Não, 80%, 90% das pessoas são os não clientes. Aí que estão as oportunidades. O que você faz com os não clientes? Né? Exatamente, eles chamam de não clientes. O Peter Drucker sempre tinha, né? Algumas frases que desmontavam você, né? Numa reunião, você tem que ouvir o que não foi dito. Né? Tá nas entrelinhas. Pois hoje qualquer pessoa que entra com um tema mais delicado comigo, eu fico ouvindo o que ela não fala, Sandrão. Tá por trás disso. Animal, fogo, né? Cara? Eu acho que o cara tá vivo até hoje. Mas então, é uma pergunta, né, Salibão? O que tá por trás disso? Se eu só tô na resposta, eu só vejo na fala. Né? Nossa, muito bom. Então, ó, primeiro grupo, qual é a sua missão? Segundo grupo, quem é seu cliente? Terceiro grupo, o que esse cliente valoriza, né? E aí tem a ver aquilo que você comentou, o que geralmente uma empresa acha que está vendendo, não necessariamente é aquilo que o cliente está comprando. Eu tenho que entender qual o benefício real que eu gero. A humanidade mudou a partir dessa pergunta, dessa observação, Sandrão. Por quê? O que o seu cliente valoriza? As empresas vendiam CDs, né? A gente cansa de fazer essa pergunta nas nossas aulas. Quantos de vocês já compraram um CD para ouvir uma música? Um LP. Assim, ainda a gente tem clientes ainda da velha guarda, né? Sim. Como já dizem as pessoas aí, né?
Quem tem a grana são os mais velhos, quem tem as ideias são os mais novos, né? Então o pessoal vai lá nos nossos eventos, né? E aí tem essa tecnologia, quer dizer, o ambiente muda, Sim. Tecnologia streaming, e a partir dessa tecnologia streaming você consegue ter uma música. Exatamente. Você consegue ouvir uma música e não comprar um CD inteiro. Exatamente. De novo, Steve Jobs. E aí o Steve Jobs olhou para isso, sim, eu vou criar, já estava de olho no Walkman, né? Ele foi pro Japão lá falar com o Akio-san, né? Falou que o Sam, um dia eu quero ser a Sony do mundo digital. Adivinha o que aconteceu, né? Pois é. Essa frase é ótima, né, cara? E aí ele percebeu, falou assim, olha só, né? Eu tinha aquele Walkman na minha cabeça, sempre gostou muito de música, né? Ele faz analogias com o Bob Dylan, né? Ele faz analogias com os Beatles. Com os Beatles. As analogias dele com os Beatles é fantástica. Ele fala assim que... vou só fazer uma extração daí, tá? Depois eu volto pro tema. Mas ele fala assim que a empresa tem que ser que nem os Beatles. Você mandou esse texto. Que a força da equipe tem que ser muito maior do que a força de qualquer indivíduo. Tanto é que nenhum dos 4 deu muito certo depois dos 4. Tem um vídeo muito bom que você mandou sobre isso. Fantástico, cara. Impressionante. Olha que mente inquieta. Né? Sim. Ele fala que a maior criação dele não foi nem o iPod, nem o iPhone, nem nada. Foram as equipes que conseguiram fazer isso. E quanto tempo você dedica a desenvolver essas equipes? Gerar inquietude nessas equipes. Porque não é a equipe que faz a coisa que já existe. Pois é. Aí eu tenho que olhar o cliente. Então muda o ambiente através da tecnologia, onde através dessa tecnologia você consegue pegar uma música, você já estava de olho no Walkman, você traz esse aparelhinho para juntar, você chama isso de iPod, você paga por música, em milhares de músicas. E a humanidade é transformada porque o próximo passo em cima disso foi o iPhone com os aplicativos. Ou seja, o ambiente muda, por isso que é tão importante entender o contexto para fazer a pergunta. O que o cliente valoriza. Para ver o que o cliente valoriza. As perguntas do que o cliente valoriza. O que nossos clientes principais e secundários consideram mais importante? Como podemos melhorar a entrega de valor para os nossos clientes? Como esse conhecimento pode orientar nossas decisões estratégicas? Esse é um baita exemplo. Né? Então, a primeira missão, quem é nosso cliente, o que ele valoriza. A quarta, vamos olhar para dentro? Quais são os nossos resultados? Aqui tem um tema fundamental, Salibão. Boa parte das empresas que eu interajo não conhecem os princípios básicos do seu negócio. Não conhece o motor. Acha que conhece. Com certeza. Mas não conhece a teoria do seu negócio. O que ele fala, Sandro? Se você não mensurar... Essa o frase, que não é mensurável não é... O Falcone tornou popular, aquilo que não é mensurado não é gerenciável. Exatamente. Né? Mas assim, tem que ser os indicadores corretos. Por isso que as perguntas que ele faz aqui são muito interessantes. Como definimos e medimos os resultados da nossa organização? A gente coloca no automático. Né? Nós estamos alcançando os resultados de forma eficiente? Lembra o gerente eficaz? Quer dizer, não é só atingir o resultado, mas é o melhor resultado possível? E aí, como nós estamos utilizando nossos recursos humanos e financeiros? Então, eu olho a missão, eu olho o cliente, entendo como ele valoriza, eu vou olhar para dentro para os nossos resultados. E a último conjunto de perguntas, que para mim é essencial. Qual é o nosso plano? Estratégia, né, Sandrão? É o plano estratégico. É a estratégia, né? Qual é o nosso plano? Então, olha lá, eu tenho um propósito. Como é que nós vamos chegar lá, né? Eu tenho um propósito, tenho a missão. Olhei meu cliente, entendi o que ele valoriza, entendi como eu posso ganhar dinheiro. Agora, como? Quais são as iniciativas? Né? Qual é o meu plano? Qual é o meu projeto? Tão atual, né, Sandrão? Absurdamente atual. Mas absurdamente atual, Salibão, porque eu tô convicto que um dos motivos maiores da ineficiência e obsolescência de algumas organizações é essa total incapacidade de executar seus planos. Sim. Eu faço aí inúmeros testes de conceito sobre isso e inúmeras vezes você vê uma ineficiência brutal. Ou no atingimento dos indicadores estabelecidos, e às vezes um desvelo com esse atingimento de indicadores, né? E o resultado ele não aparece, ou até mesmo com uma ineficiência total em mensurar os resultados, e eu mensuro lá só aquilo que eu enxergo como o padrão básico, mas eu não entendo os princípios do meu negócio. Olha as perguntas que ele provoca. Olha só, Salibão. Quando ele fala do plano, ele fala de aprendizado. O que aprendemos e como podemos aplicar esse aprendizado? Que é o tal do PDCA, né? Quando eu rodo, planejo, faço... que eu aprendo? Ágil, o próximo processo é aprender com isso. Como eu consigo aprender com esse ciclo, né?
Onde devemos concentrar nossos esforços estratégicos? Foco. Eu não posso querer abraçar todo mundo. Quais são minhas alavancas estratégicas? As prioridades, né? As prioridades estratégicas. E o último tem a ver com isso. Como podemos definir objetivos claros e medir nosso progresso? São perguntas essenciais. Se uma organização conseguir incentivar essas perguntas e promover reflexão prática sobre elas, qual a minha missão, quem é meu cliente, o que ele valoriza, quais são os nossos resultados, qual é o nosso plano, é impossível você não ter uma perspectiva concreta sobre isso. E o ambiente que está afetando tudo isso. Que afeta tudo isso, né, Salibão? Por isso que ele fala de cliente, né? Porque você fala assim, mas falta concorrente aqui. Tá, quando eu falo do que o cliente valoriza, eu vou falar do concorrente. Né? Tem aquela outra tese que a gente já trabalhou, Salibão, teoria do negócio do Drucker, né? Toda empresa tem que saber a teoria do seu negócio. A teoria do negócio é uma confluência entre meu entendimento do ambiente, cliente, concorrente, meu entendimento das minhas capacidades internas, resultado, plano e o meu propósito, missão. Tá tudo aí, né? Pô, mas o nosso foco com esse livro é dar uma contribuição decisiva para que você possa executar isso na sua empresa e tornar a sua empresa cada vez mais sustentável e preparada para esse mundo caótico, né? Exatamente, fazer as perguntas certas, né? Porque o que a gente vê de pergunta errada é muito grande, né, Sandrão? Não há dúvidas. E a gente ensina no livro como você fazer isso. Não há dúvidas. A gente já vem estudando, apesar de ser o nosso 11º livro, essa questão das perguntas, né? Tanto é, se você for lá no Gestão do Amanhã, né? Que foi publicado em 2017, nós temos um capítulo só sobre isso, né, Sandrão? Sobre isso. E a gente se aprofundou nisso, né? Quando a gente fala o líder que aprende, a gente volta nas perguntas, líder especialista de idealista, a gente volta nas perguntas. Como eu disse, sempre que a gente faz um lançamento de um projeto, a gente faz iniciativas para incentivar que esse projeto seja disseminado. Nesse livro não é diferente. E nesse livro tem 2 iniciativas, mas eu já lhe adianto e enfatizo, para que você possa ter acesso a esse benefício, você tem que ser por esse link que está aqui, ou no QR Code, ou no link que a gente vai deixar no trecho, na descrição do nosso programa. Que é o seguinte, nós desenvolvemos um agente de inteligência artificial que está integrado a todo o conteúdo do livro. Primeiro no mundo. Primeiro livro que vem com a gente. Esse agente está carregado com todo o conteúdo do livro, cujo objetivo desse agente não é lhe trazer as respostas prontas. É um agente que roda integrado ao chat GPT, versão gratuita. Ele te ajuda a fazer perguntas transformadoras. Você coloca lá a sua pergunta, ele vai te dando dica, falando assim, como fala no livro, você pode fazer o what if aqui. E ele vai te ajudando a melhorar a sua pergunta. Então imagina que você vai entrevistar um candidato. Quais perguntas você faz? Você pode colocar lá as perguntas que você faz. Primeiro você lê o livro, porque aqui a gente fala muito sobre como criar perguntas transformadoras. Você coloca lá as perguntas que você vai fazer, ele vai te ajudar a melhorar suas perguntas para extrair aquilo que você quer de melhor dessa entrevista. Pô, vou entrevistar um cliente, vou fazer uma visita de vendas. Então, ótimo, como você disse, nós não temos essa memória ou esse conhecimento, mas o primeiro livro que vem com um agente de inteligência artificial integrado ao livro. A gente sempre procurou inovar, né? O Sandrão e eu somos inquietos. Por que um livro que demora tanto tempo para escrever, a gente tem que entregar simplesmente papel? Entrega tudo no livro. Papel, né? Por que não colocar alguma coisa a mais? Então a gente já inovou no Gestão da Manhã, que foi o primeiro livro que eu conheço a ter entrevistas, os QR Codes, em 2017, né? 2018 que nós lançamos, escrevemos 2017. 2017, nós estamos em março. E aí você tem entrevistas fantásticas, né? Que você complementa com o capítulo. Exatamente. E agora nós demos um passo a mais, né? Exatamente. O ambiente muda, a gente vai aparecer não só com aquilo, vai aparecer com alguma coisa a mais. Né? Mas atenção, essa ação é por tempo limitado, é uma ação relacionada ao lançamento do livro e só vale no link que está aqui anexo para que a gente possa traquear e mandar para você o agente. E o agente é um link. Você já integra no seu chat GPT e sai usando. Além disso, eu e o Salibão fizemos o seguinte. Como contrapartida a quem deseja, por exemplo, imagina que você quer presentear toda a sua equipe com esse livro, quer comprar 200, 300, 500. Nós fizemos uma ação com uma tabela progressiva de acordo com a quantidade de livros que você pode comprar, você tem acesso, chega a ter direito até uma palestra presencial minha do Salibão. Você leva um monte de livro para sua turma, capacita todo mundo no livro e ainda leva eu, o Salibão aí. Você não tem ideia da quantidade, da riqueza de discussão que você vai gerar através dos capítulos desse livro. Priceless. Priceless. Sim, se não gostar, é só ligar que a gente... só ligar que a gente devolve dinheiro. Devolve, não é possível, porque tá muito legal tá demais. Muito legal. Não, ficou bem legal. A gente
segue aquele princípio do Tom Peters, né? Ele falou que o teu produto e serviço tem que ser tão incrível, inacreditável, que você tem vontade de lambê-lo. Uau! O livro, eu tenho vontade de lamber esse. Olhando ele, né? Olhando o livro. É um cachorro, né? Porque, pô, nós investimos aí boa parte da nossa... Porque o livro não foi escrito em 1 ano, 2 anos, foi escrito durante 30 anos de trabalho que a gente tem nessa história. Não perca, mas de novo eu enfatizo, tem que ser pelo link. Fechou? Só lembrando, esse é um programa, é um episódio de 3 especiais. Um a gente explora as habilidades do líder que pergunta, esse da sustentabilidade, e um outro sobre a influência das perguntas na era da inteligência artificial. Não deixe de assistir a todos, seguramente você vai ter um repertório melhor para lidar com esse tema. Beleza? Não deixa de comprar o livro aí que vai valer muito a pena. Valeu! Abraço.